Já vimos como é que podemos fazer leitura de dados e os formatos que existem, possibilidades de formatos que podemos fazer leitura utilizando pandas. E agora vamos fazer do modo de exploração, vamos ver como é que se pode fazer exploração de dados utilizando pandas. Vamos começar com a leitura das das informações que existem, as primeiras informações na nossa tabela. De igual modo, vamos também utilizar função tail para ver as últimas informações que estão dentro do nosso dado. Com head, temos a possibilidade de ver as primeiras informações que estão na nossa tabela. Nesse caso, ela permite-nos fazer leitura desta forma, utilizando ela desta forma. Temos a possibilidade de ver as 5 primeiras informações que estão dentro. De igual modo, podemos alterar. Por exemplo, se quisermos 10 primeiras informações, podemos aumentar a quantidade e assim podemos fazer de forma ou aumentar essa quantidade até por durante a análise. Uh, no caso oposto, podemos utilizar o tail, que é a cauda, e ver as últimas informações que existem na nossa tabela. Utilizando ela dessa forma simples, temos a possibilidade de fazer leitura de 5 últimas entradas. De igual modo, podemos, por exemplo, aumentar a quantia para 12. Então temos aqui a possibilidade de fazer leitura das 12 últimas informações da no nosso conjunto de dados. Eu vou reduzir, vou manter por 5. Também temos a possibilidade de ver a estrutura de dados que existem para cada uma dentro do nosso conjunto de dados. Utilizando esse método info, temos essa possibilidade que ela vai nos ler o dado e vai apresentar número de entradas que existem, ou número de linhas, ou seja, quantas vezes, quantas informações no total, por exemplo, contando 1, 2, 3, 4, 5 até o final. Então temos aqui 891 entradas e temos total de colunas 13, nesse caso, temos 1, 2, 3, 4 até 13. E de cada coluna temos aqui os nomes delas e podemos ver o tipo de informação, qual é a estrutura de informação que existem dentro de cada uma delas. Podemos ver que nessa variável a informação é número inteiro, ou isso é válido para essas três. Por exemplo, nome e sexo aparecem no formato texto ou object. Temos essas aqui, ou temos a idade, não sei por que razão, puseram a idade no formato do número decimais. E também temos aqui o fair, ou preço, que faz sentido, o preço está no número decimal. Restante outras, temos aqui também no número, em formato de texto. Finalmente, ela volta a nos repetir. E é verdade, esqueci de mencionar que também apresenta a quantidade de informação que existem para cada uma delas. Como podemos ver que na idade o número, essa quantia não está completa, ou seja, não está 891. E aqui podemos ver, só por aqui, podemos ver que existem informação em falta associada à variabilidade. De igual modo, também existe informação em falta associada à variável cabine. E por fim, ela volta a fazer um sumário de quantidade de variáveis que existem com números decimais, números inteiros e variável texto. Finalmente, ela apresenta-nos a dimensão que nosso dado está ocupando no nosso computador. Podemos também fazer indexação do nosso dado, ou selecionar uma parte específica durante a análise para depois processar essa informação e saber exatamente o que se passa. Para isso, por exemplo, com isso podemos selecionar uma variável em específico. Por exemplo, se eu utilizar aqui pclass, eu tenho a possibilidade de trabalhar só com esta variável. E a partir daqui eu posso fazer, por exemplo, multiplicação, posso fazer soma, média, posso subtrair, fazer o que quiser com esta variável. E dentro desta variável eu tenho a possibilidade de buscar um valor em específico. Por exemplo, eu posso buscar esse valor nessa posição que é 886
eu tenho a possibilidade de agora trabalhar ou alterar esse valor dentro na minha conjunto de dados ou trabalhar com ela em específico. E também temos essa função lock, que é da localização, e iLock. Basicamente, com essas funções, permite-nos entrar no nosso conjunto de dados e selecionar uma secção específica ou uma parte específica do nosso dado. Para isso, nós precisamos escrever o nome da nossa variável, .lock, ou localização, e queremos uma secção de linha tal a linha tal, ou somente essa linha, e queremos que ela selecione determinada variável, determinada coluna. E para isso nós precisamos, com lock, nós precisamos introduzir o nome da coluna ou os nomes das colunas. O iLock funciona semelhante, mas a diferença essencial é, em vez de introduzir os nomes ou o nome da coluna, nós precisamos introduzir o número da posição das colunas. Outra vez mais, só para realçar esse efeito, nós temos aqui diferentes colunas. Essas colunas podemos acessar essas colunas através do nome dela. Também podemos acessar através da posição delas. Por exemplo, essa coluna está na posição 0, 1, 2, 3. Ou seja, para aqueles que estão habituados com matrizes, sabem que matriz tem a posição, tem a dimensão, e com a dimensão podemos acessar a cada uma das posições dentro da matriz. Para você que vem do Excel, sabe que no Excel nós temos as linhas que começam... ao contrário do Python, que começa na posição 0, Excel começa na posição 1, temos a linha 1, 2, 3, 4, 5, e temos as colunas A, B, C, D até o final. Com Python, nós, em vez de termos as colunas com A, B, C, D organizado de forma na ordem abecedário, na ordem alfabética, aliás, nós no Python essa organização é feita por ordem numérica, ou seja, temos na linha 0, 1, 2, 3 para baixo, também as colunas temos 0, 1, 2, 3 na direção horizontal. Menciono isso porque perceber isso facilita-nos muito a utilizar essa função iLock e, de certa forma, essa função também, o lock. E vamos ver no decorrer, enquanto estivermos aqui com Bantufo Dados, vamos utilizar muito isso e vamos ver como é que ela facilita-nos acessar uma secção específica de dados, como é que podemos depois transformar, mudar, fazer análise, aplicar alguma operação estatística, ou seja lá o que for. Sim, então nós, se utilizamos ela de forma simples, assim só vai nos fazer leitura da posição daquela linha. Ou seja, posição 0 é a primeira posição na nossa tabela, então ela está a fazer leitura disto. Ou seja, essa linha toda. Então temos esse valor daquela linha. E aqui temos também, podemos eventualmente utilizar iLock do 0. Vai dar exatamente igual. Ou seja, a partir de agora, podemos ver qual é a principal diferença. Por exemplo, nós temos aqui, podemos selecionar da linha na posição 4 à linha de posição, por exemplo, 500, e queremos somente duas variáveis name, e a variável idade. Por exemplo, a partir de agora nós temos a possibilidade de selecionar, não selecionamos a tabela toda, mas só uma parte da tabela, ou melhor, vou reduzir a quantidade, de 100 a 500, temos a possibilidade, como podemos ver. Se eu quiser aumentar a variável, basta depois, por exemplo, classe, ou seja, este nome não foi bem introduzido, vamos lá ver, df column, onde é que está este nome? Ok, C é pequeno. Então temos a possibilidade de fazer, e com isso podemos facilmente
selecionar uma secção e fazer nossa análise de uma forma mais confortável. São esses pormenores que facilitam, que dá Python, depois de estarmos habituados, dá Python uma agilidade maior do que, por exemplo, Excel. Porque com Python nós, com simplesmente um texto, conseguimos ir buscar. Imaginemos se nossa coluna ou nosso dado tiver por aí 20 mil ou 300 mil entradas, nós com uma linha de código conseguimos fazer manipulação do nosso dado de uma forma muito mais confortável. Agora, fazendo essa mesma operação utilizando o iLock, posso copiar, escrever o iLock. Aqui mantém igual, mas em relação aqui, eu agora preciso saber qual é a posição dessa variável. Posso, eventualmente, eu não sei, eu acho que a posição da variável name está na posição 3, ou seja, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, está na posição 3. O pclass está na posição 2, essa está na posição 2. E age, se aqui estava 3, 4, 5, a idade está na posição 5. Então aqui temos exatamente a mesma informação, uma utilizando o número, iLock número, e este é utilizando conjunto de linhas ou linhas que a gente quer, mas no nome da variável. Isso facilita-nos bastante durante o processo de análise e assim por diante. Bem, então no próximo vídeo vamos continuar com o processo de filtragem.